Esse é o problema. E isso tem a ver com o vídeo do Nicolas. Quando o vídeo do Nicolas bateu, ele gerou um pouco de revolta nas pessoas. Falaram, cara, eu não quero pagar mais nada, não. Não, mas você não vai ter que pagar. Porque mas foda-se, eu não quero pagar. Eu não quero nem ver mais nada. Não venha com nada pra cima de mim. O que eu vejo no vídeo dele, que você goste ou não do Nicolas, ele liga uns pontos, né? Que muita gente não ligava. Sim. Ele liga vários pontos que a galera fala, é mesmo? Por que sigilo não sei o quê? Por que ele gasta... Então, assim... As pessoas às vezes tinham uma informação de uma coisa ou de outra, e aquele vídeo, ele coloca tudo na mesa e a pessoa tem uma visão geral. E por isso que eu acho que ele foi tão eficiente, e por isso que o governo ficou puto. E o governo falando que no vídeo ele fala que vai taxar. Isso é uma mentira. Ele não falou em nenhum momento. Ele deixou bem vocal que não iria. Né? Falou no início, ele falou que vai taxar, e a gente também o tempo inteiro falei, cara, não vai taxar. O que ele fala é o seguinte... Conhecendo esse governo, ele falou que não ia taxar outras coisas e taxou. Pode ser que mais pra frente tá. Agora não vai taxar, né? E pior que a medida, foi o que o Bruno falou antes, não tinha nada a ver com taxação, né? Não, você poderia acabar, você que não paga imposto, mas deveria pagar, sendo pego. Mas no Pix não teria... Não tinha nada do Pix, não tinha nada Mas essa discussão, ela sobre por que não corta gastos, é interessante porque se você pega o quanto a gente arrecadou de imposto em 2020, foram 2 trilhões. E agora o Charles botou o dado, do impostômetro inclusive, de 3,6 trilhões. Então, no espaço de 4 anos, subiu 80% a arrecadação. Então o problema do Brasil não é que ele arrecada pouco, é que ele gasta muito, porque a gente consegue gastar mais do que arrecada e gasta mal. Exato. Porque se qualquer pessoa quiser entrar hoje agora, vai lá no site Tesouro Transparente. Só colocar no Google vai aparecer o link do governo. Lá você tem para onde vão os gastos da União. E aí, quando você olha saúde e educação, cara, estão lá embaixo, espremidos, assim. Os principais gastos são com pessoal ativo e inativo. Inativo e INSS é o maior de todos. Fez a reforma da Previdência em 2019. Expectativa era economizar 1 trilhão nos próximos 10 anos. Cara, já gastou 1 trilhão a mais do que arrecada na pandemia e outro trilhão nesse ano que passou, 2024. Cara, então a gente arrecada bastante, só que a gente gasta muito aqui no Brasil. E por que não corta gasto? Porque se tem uma coisa que a gente aprende na política, olhando, é que o sucesso político não vem de domar impressoras de dinheiro, vem de usá-la. Quem usa mais a impressora tem mais popularidade e com isso consegue ser eleito, reeleito ou eleger um sucessor. Então, por exemplo, eu tenho certeza que essa questão do Pix, ela afetou a popularidade do governo Lula. Como é que o Lula faz para recuperar a popularidade? Gasta dinheiro. Gastando. Ou, por exemplo, abrir mão de receita. Porque a gente tá falando aqui, pô, é um absurdo o cara que ganha 5 mil e é jardineiro, é a moça do bolo, pagar imposto. Se ele conseguir levar esse projeto de isentar quem ganha 5 mil de imposto de renda realmente pra Câmara, eu duvido que tenha um deputado que vote contra. Imagina o Nicolas votando contra isso. Não dá, cara. Não dá, ainda mais agora. Exato, você vai ser massacrado pelo público. Então, quando o cara faz isso, ele tá deixando essa conta do Brasil, né? Pô, a gente arrecada muito, gasta muito. Cara, vai arrecadar um pouquinho menos, ainda pior. Mas, no curto prazo, ele consegue sucesso político. E aqui eu não tô me colocando contra o pessoal que ganha menos de 5 mil, falando que, não, é um absurdo, tem que pagar imposto. A única questão é que tem que fechar a conta aqui no Brasil. E acho que esse é um ponto que o povo ainda não percebeu. Porque o brasileiro, ele não quer pagar imposto e ele acredita que o Estado é gratuito. A gente pode fazer um teste até com a audiência que tá assistindo aqui. Se a gente começa a perguntar, você quer mais ou menos saúde pública? Geralmente o cara responde, quero mais. Porque o SUS hoje, pô, funciona ali, mas é meia boca, eu queria que fosse melhor. Você quer mais ou menos dinheiro para os aposentados? O cara fala, não, o cara trabalhou a vida toda, tem que ganhar mais dinheiro. Você quer mais ou menos segurança pública? Não, tem que ter mais segurança pública, tem que ter mais educação pública. Aí arremata com a última pergunta, você quer pagar mais ou menos imposto para isso acontecer? Geralmente o cara fala, não, aí não. Mas eu já pago imposto demais, então tem que cobrar do rico. Mas a questão é que o brasileiro realmente ele paga imposto demais e não tem o serviço. Não, já Essa paga. É que é a pica, eu concordo, mas ele tem que entender o seguinte, né? Custa. Não tem estado gratuito, cara. A gente paga bastante imposto, é mal utilizado, concordo absolutamente com isso. Mas o ponto é, não adianta você ficar revoltado com uma medida que iria fiscalizar mais pessoas que, pela regra atual, tem que pagar imposto e falar, não, isso aqui é um absurdo. Cara, então você tem que votar em gente que queira reduzir o tamanho do Estado pra você pagar menos imposto. Porque se você vota em alguém que o tempo todo te promete coisa gratuita falando que quem vai bancar mas contra o milionário que vai ser taxado... É isso que dá voto, exato, o cara que promete. É só você pensar numa eleição. Uma eleição você tem 2 candidatos. Tem um cara que fala, olha, eu vou te dar mais tudo que você pediu. Saúde, educação, segurança. Ônibus gratuito, tudo, final de semana, tudo gratuito. terça e quinta. Aí alguém pergunta pra esse cara, você vai fazer como pra pagar isso tudo? Eu vou tributar o mais rico. Esse é o candidato A. E tem um candidato B que fala, pessoal, dinheiro não dá em árvore. Vocês querem isso tudo, vai ter que ter mais imposto, mas eu prefiro que vocês não tenham isso tudo, eu vou cobrar menos imposto. Quem ganha a eleição?
É o primeiro, né? É o A, cara. Esse B, ele nem existe numa eleição no segundo turno. Esse cara teve 1% de votos no primeiro turno e ninguém nem lembra dele. No segundo turno, você escolhe entre duas versões do A. Um mais anabolizado e um Os desidratado. candidatos vinham aqui na campanha para prefeito e era: eu vou duplicar a polícia, não sei o que, eu vou fazer. Aí outro, não, você vai duplicar, eu vou triplicar. Não, e os caras. Você vai triplicar, Os caras abandonam Vai as trocando. outras obras para poder começar uma obra nova. Quem mudou um pouco essa questão do que fazer, de cortar gasto e tal, que eu vi pessoalmente os discursos e como ele mudou e conversei com muita gente, foi o Milei na Argentina. Sim. Mas o que acontece? Aconteceu lá. Teve que chegar num problema muito grande. O país quebrou. Quebrou de novo, quebrou de novo, quebrou de novo. Calote nacional, calote. E aí a população começou a... Foi mais ou menos o que aconteceu aqui na hiperinflação. Eu sou mais velho que vocês, eu lembro bem. Mais ou menos, hein? É mesmo? Vou fazer Nasci em 48. 70. Nasci em 70. Um pouquinho. Mas então, foi naquela época que a galera aceitava qualquer coisa pra acabar com aquela hiperinflação. Aqui foi mais grave do que lá, inclusive. Muito foi mais mais. E o mais louco... Chegou a ser mais do que tava lá? De Collor- hiperinflação, sim. O Collor, quando ele se elegeu, você vai lembrar, então, era o caçador de marajás, né? Então isso que eu tô falando Bala aqui de do prata, dinheiro... Que tem gente ganhando 200, 300 mil, e é pra isso que a gente tá pagando os impostos. Tem gente achando que esse dinheiro é real. Não venham aqui na porta tentar roubar a gente. Não, os caras falaram 30 pau na mesa. Os é caras dinheiro contando, né? cenográfico. Os caras contando. Cara, os caras colocaram 30 É pau na dinheiro mesa. cenográfico. Aliás, falar em dinheiro cenográfico, antigamente tinha aquele esquema, quando eu vim aqui, de te trazer um presente inútil. É só na primeira vez. Quando eu fui na Argentina... Não, mas eu vou dar um presente. A última Olha, vez que eu fui na Você vai Argentina... comprar uma jujuba. Não, eu esqueci de na saída, tomar o café que eu ia tomar. O quê? Agora não vale mais porra nenhuma, mas tá Quanto novinho tem aí? ainda. Tá novinho aqui, ó. Olha. Tá novinho, então eu trouxe um 1.000, dinheiro. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Tá aí, ó. Não vale nada? Alguma coisinha vale. É, uma porque jujuba. Tem muito É de mil mesmo? aí. Olha Tá aí, aqui, ó. Então tá Seu aí. pagamento do teu próximo presente. mês aqui, ó, Tuti. Teu presente. Aqui, ó. Provavelmente. É mais do que você ganha. Provavelmente real. o papel reciclado vale mais do que o dinheiro. Nossa, velho. Não, mas eu falei que aqui foi pior nos anos 80, é porque geralmente o pessoal não pega número de inflação acumulada. Ah, tá. E na Argentina, você teve inflação de 20, 30, 40, chegou a 300%, né, em intervalo de 12 meses. Só que no Brasil você teve inflação de 5.000% em um único ano. E aí se você pega a inflação acumulada, 5.000%, velho. chuta quanto que foi a inflação... Sabe que o pessoal falava que era mais vantagem você pegar táxi do que ônibus, né? Sabe por quê? Não, por Porque quê? o táxi você pagava quando você desce. Aí você pagava quando você entra. O dinheiro desvalorizava tanto que só o tempo que você tava dentro do táxi saía mais barato do que andar de ônibus. Interessante, mas chuta quanto que foi a inflação acumulada de 1980 até 94, que foi quando começou o Plano Real. Pô, não faço Chuta um número. ideia. Não, Você chuta um falou número 5, grande. Acumulada, durante o período de 14 anos. 20 mil. 20 mil? Quanto é que você acha que foi? 50. 50 mil? Pega o meu livro aí na página 107, Vilela, que tem um dado aqui, do IBGE, então pra não falar que eu tô inventando, cara. Isso aí você pode entrar no site do IBGE pra olhar o número. A inflação acumulada, ela foi de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,7%. Então, se inflação de 100% é preço dobrando, aqui os preços multiplicaram por 260 bilhões de vezes. É que o cara. Vilela Isso não foi lembra, o Brasil nos mesmo anos 80. vivendo isso. Eu era sei que o criança, Vilela não era. né? Não, eu também era. Mas é porque cortavam os zeros e trocavam a moeda. Exato, toda hora cortava direto. zero. A gente não teve a sensação do Então, trilhão. Você o comprar pão uma- custava 1.000 cruzeiros. Ah, não, agora é um cruzeiro novo. Você ia comprar uma revista na banca, era 2.500, né? Sei lá, o dinheiro E aí, sabe o que acontece numa época dessa? Eu lembro dos anúncios. Dólar. Então, É? carros anunciados Verdade, em dólar sim. e Imóveis. apartamento em dólar. Verdade. O que acontece quando eu estive na Argentina A mesma coisa. nas eleições? Eu fui nas imobiliárias olhar preço de imóveis em dólar. O cara não vai botar cara não no sabe, preço né? do... Porque tá trocando Muda muito todo dia. rápido. Não, todo dia tá trocando o preço. Então, chega uma hora que a referência virou o dólar. O próprio país abandona a moeda local. Ela fica ali só no supermercado, no giro rápido. Você lembra dos caras remarcando o preço? Eu também me lembro da minha infância. A gente ia direto. fazer compras, saía correndo. Porque realmente, do momento que você entrava no supermercado até sair do supermercado, o preço das Os coisas caras era estavam outro. remarcando, Você né? tinha que ser Os mais caras rápido estavam que o remarcador. É. E congelamento de preço direto, né? Que, aliás, ainda tentam, né? Na Argentina tentaram, E não na dá Venezuela certo, né? tentam. E aqui no Brasil, eu não descarto que a gente não tenha um programa aqui, sei lá, daqui a um ano ou dois, dependendo, É mesmo? discutindo congelamento de Antes preço. de eleição, cara.
Vale tudo. Teve né? de carne, né? O combustível. Hoje, pronto. É. O petróleo deu uma subida nas últimas semanas, saiu de $70 para $80. O dólar subiu, 5,80 para 6 e pouco, agora até deu uma quedinha. Então o que acontece? A Petrobras deveria ter subido o preço. Eu olhei hoje, o preço está 21% abaixo do que deveria já ter subido. O que o governo está fazendo? Ele, de alguma forma, está controlando os preços para que isso não bata na inflação. Mas, cara, toda vez que você controla o preço, alguém está tendo um prejuízo. No caso, o acionista da Petrobras vai estar abrindo mão de resultado porque não remarcou o preço. Cara. E vai estourar lá na frente. Se o petróleo continuar na faixa dos $80 e o dólar a 6, todo dia você está deixando de ganhar 20%. Você tá ali. Você pode acessar o site, mostra lá a diferença do preço da gasolina e do diesel. Só que se você reajusta o diesel, o que acontece? 70% do frete brasileiro é rodoviário. Sim. Então, reajustou o diesel, preço do tomate, cebola, Tudo aumenta. PVC, tudo vai subir, porque o combustível bate na veia, né? E o governo já tá com um problema de inflação. Né? Então ele não pode deixar subir. Ô, Tuti, manda umas perguntas aí pra gente continuar o assunto aqui. Ó, vamos lá. Tem várias aqui. Vocês estavam falando de Drex e o Fernando falou: Drex viola o sigilo bancário. Então, falaram a mesma coisa do Pix, né? Mas tem que ver como é que vai funcionar, porque no Pix eles não quebram seu sigilo quanto a pra onde tá indo, de onde vem, eles só montavam pacotes mostrando, olha, transferências entre contas de mesma titularidade era tanto, entre contas de outras titularidades era tanto. Agora, teve deputado que entrou com a ação de inconstitucionalidade por conta disso, falando que violava o sigilo, mas é uma discussão jurídica, né? Isso aí extrapola a minha área de atuação. Ó, o Júlio fala: a saída é começar a usar Bitcoin? É um caminho que, na minha opinião, é meio que sem volta de criptomoeda. Porque se o cara ele descobriu que estava sendo monitorado e pensou, a norma saiu, mas ele viu agora que ele continua sendo monitorado e ele não quer, então seria um caminho. Só que é um caminho que para muita gente ainda é complexo. E tem muito governo querendo chegar também no Bitcoin, né? Tem governo querendo montar reserva, né? O Trump vai assumir no dia 20, durante a campanha eleitoral, e aí vamos ver se foi só retórica ou se vai ser de fato uma medida, mas ele falou que ia criar uma reserva estratégica de Bitcoins nos Estados Unidos. E a gente vai descobrir em breve se isso vai acontecer ou não, né, no governo Trump. Mas o ponto do Bitcoin é que pro dia a dia, eu não considero que ele é um meio de pagamento eficiente. Porque se você pega as funções de uma moeda, são 3 funções. Ela tem que ser um meio de troca, vou trocar as coisas contigo, né? Quero comprar essas jujubas, te dou o dinheiro. Tem que ser uma unidade de conta, você tem que conseguir exprimir os preços das coisas naquela unidade. Aqui no Brasil a gente usa o real. Na década de 80 a gente perdeu a moeda como unidade de conta. Tinha que usar o dólar para movimentar, para negociações de imóveis, por exemplo. E também tem que ser uma reserva de valor, que é onde as moedas fiduciárias, moedas de governo, todas pecam hoje em dia, porque elas perdem valor muito rápido. Algumas mais rápido do que outras. O real mais rápido do que o dólar, o peso argentino perdeu nos últimos anos mais rápido do que o real. O Bitcoin, na minha opinião, ele é uma ótima reserva de valor. Porque se você pega desde a sua criação, o valor dele só subiu. Então você volta lá atrás, em 2010, 10 mil bitcoins compraram 2 pizzas. Hoje em dia, 10 mil bitcoins compram as pizzarias do Brasil inteiras. E sobra troco. Então, como reserva de valor é bom. Agora, como meio de troca, se eu fosse, por exemplo, comprar essas jujubas em Bitcoin, cara, a taxa de transferência acho que ficaria maior do que o preço da jujuba. Então, para negociação de baixo valor não é muito bom. Mas para países, a Rússia quer negociar com a Austrália, e a Rússia não tem dólar porque depois da invasão da Ucrânia ficaram sem. Ela poderia pagar em Bitcoin. Porque se a taxa de transferência é R$10 para uma transação das jujubas aqui, que custaria 5, para 1 bilhão continua sendo R$10. Então, com certeza, para fugir de monitoramento, vai ter muita gente usando Bitcoin no futuro. Para coisas lícitas e ilícitas. Igual acontece com o dinheiro. Né? Meio de pagamento tem essas coisas. Ele tá lá, o uso que você dá para ele pode ser bom ou ruim. Então, eu vejo realmente como uma coisa que vai acontecer. Até porque o próprio Pix já facilita a vida de quem explica cripto. Porque quando você vai explicar uma transferência de uma carteira para outra, você fala, cara, é igual uma transferência de Pix. Você gera uma chave aleatória, eu vou lá e te transfiro. É a mesma coisa. Exato. Sobre isso do gasto do Bitcoin e países. Alguns países têm reservas, que eles não ficam falando muito, mas a gente sabe que tem, que foram apreensões feitas. Então os Estados Unidos têm, a Alemanha tem, fica nesse vende, não vende, mas tem bastante. E a Rússia, por causa das sanções, ela foi desconectada do sistema SWIFT.
Então ela não consegue entrar no pagamento mundial. E ela precisa fazer algumas transações com países que dizem que não fazem transações com a Rússia. Mas eles fazem. Então o governo russo já disse que utiliza Bitcoin para fazer essas transações. Já Quer dizer, falaram. o governo usa. Só que vamos imaginar o seguinte. Cada um aqui é presidente ou ditador de um país. Tá. A gente está acumulando Bitcoin ainda, está comprando. Será que a gente vai contar ou vai esperar acumular tudo o que quer para depois contar? Claro. Então, eu acredito que vários países têm comprado Bitcoin, Provável. mas o cara fica na moita, porque, pô, deixa eu acumular 50 bilhões, aí depois eu conto. Principalmente ditaduras, né? Que não tem que dar Arábia transparência. Saudita, Emirados Árabes, Irã, todos os países provavelmente têm... Coreia do Norte. Coreia do Norte não compra, hackeia. É porque a gente vê a movimentação de Bitcoin, das baleias, né? Você consegue ver saindo de uma carteira para outra e não sabe quem é, mas provavelmente algumas baleias são governos. A gente só não sabe disso ainda. E aí, com o Trump criando essa reserva, talvez outros países abertamente comecem a fazer a mesma coisa. Mas a gente não sabe. Depois do dia 20 a gente vai descobrir. Tem muita gente animada achando que vai acontecer logo no começo do governo. É. Até porque a vocalização do Trump durante a campanha eleitoral pró-cripto, isso gerou resultado nas urnas. Porque nos Estados Unidos, o sistema não é o mesmo que o nosso. Não é simplesmente maioria simples. Ah, sim. Lá você tem a divisão por estados, você vota, né? O voto indireto, você elege delegados, né? E aí o estado onde você tem mais delegados, você leva aquele estado como um todo. A maioria dos estados americanos tem essa regra do winner takes all. Ou seja, o estado tem 50 delegados. Né? E aí a maioria virou republicana, o estado conta todo para os republicanos. 10 pessoas a mais votaram nos republicanos, você leva o estado inteiro. Por um você pode levar o estado inteiro. E como lá você já tem estados onde... Califórnia, por exemplo, é sempre democrata nos últimos tempos. Texas sempre republicano. Então a decisão fica em alguns estados chaves, os chamados swing states. Então algumas pessoas a mais em estados chaves viram uma eleição. E aí quando você pega essa pauta de cripto, para algumas pessoas é uma pauta muito sensível. É igual quando você faz política pro pessoal da comunidade LGBT. Aquilo pode definir voto desse pessoal. Então, para cripto acontece a mesma coisa. E aí eu vi uma pesquisa feita pela Paradigm, lá nos Estados Unidos, uma boca de urna, mostrando que entre pessoas que não tinham Bitcoin, você não tinha uma discrepância muito grande de preferência entre a Kamala Harris ou o Trump. Agora, pro pessoal que tinha Bitcoin, o Trump havia 13 pontos de vantagem. Pô. Inclusive, isso pode virar uma tendência mundial. Talvez numa próxima eleição aqui no Brasil, a gente veja um candidato querendo ganhar apoio de um certo público no Brasil. Eu não sei quantas pessoas têm cripto no Brasil, vai ser uma pesquisa daqui a algum tempo, eu vou ter um dado mais apurado, mas digamos que sejam 10 milhões de pessoas. Podem ser 10 milhões de pessoas que votariam em branco, que não são muito ligadas em política, são mais libertárias, mas que mudam o voto porque tem um cara que é candidato a presidente e fala, não, eu sou a favor, por exemplo, da gente isentar Bitcoin de imposto de renda. Isso muda voto. O Trump, ele ganhou muita notoriedade entre o pessoal cripto nos Estados Unidos, porque ele falou, a parte de regulatória vai ser melhor, o futuro vai ser construído aqui, vai ter reserva estratégica. E aí, se